Fala galera, e aí, beleza? Então, me deram um desafio de montar um vídeo explicando tudo ou quase sobre fibra ótica em no máximo 4 minutos. Considerando que eu já perdi tempo pra caramba só com essa abertura tosquinha, let us begin! Antes da ideia de computação, a ideia de desdobramento da luz já era muito difundida e trabalhada. Em 1870, o físico britânico John Tyndall, usando meia dúzia de cacarecos, tipo uma garrafa e um emissor de luz, mostrou que a luz fazia curvas, conforme o movimento da água. Embora isso fosse bem legal para a época, pouco pôde se fazer com tal descoberta. Somente em 1952, um físico indiano de nome esse nome que vai aparecer na tela, começou a estudar as propriedades da reflexão interna. Resumindo a ópera, esse moço descobriu que quanto maior a diferença entre os índices de refração de luz em um determinado meio, menor será o ângulo limite. Sendo assim, a luz que entrasse nesse meio com as condições certas refletiria em todos os ângulos possíveis. Seu único problema era encontrar uma forma de prender essa luz em um material onde pudesse ser conduzido de uma extremidade a outra. Mesmo que esse material fosse dobrado, por exemplo. Foi usado então fibra de vidro para o cabo que foi se desenvolvendo até 1955, que foi patenteado e batizado de fibra ótica pelo próprio moço indiano. No ano seguinte, ele e um grupo de cientistas apresentaram planos de um laser para ser usado em sistemas de telecomunicação, que vem sendo melhorado até os dias de hoje. Porém, foi somente com o cientista Charles Kahl que a ideia de transmitir chamadas telefônicas por fibra ótica foi estabelecida. Ele mostrou que esses cabos eram muito melhores em capacidade de transmissão e também mais baratos que os cabos tradicionais de telefonia na época. Após a instalação multicontinental de fibra ótica pelos oceanos em 1988, foi usado um sistema parecido com o de Tyndall para a transmissão de dados, usando a ideia de Kahl para fundamentar e o laser do moço indiano para usar de transmissor. Quanto à sua fabricação, na parte externa do cabo vai uma camada de plástico contra incêndio, depois uma camada de Kevlar para ajudar contra impactos e dar volume, depois mais uma camada de plástico e fios de aço para dar volume, ou seja, ainda mais volume, para só então o fio de fibra ótica, que é mais fino que um fio de cabelo. Quanto ao seu funcionamento, feixes de luz são emitidos de uma extremidade a outra do cabo, usando um diodo emissor de luz que controla a emissão. Como as informações no computador são lidas a partir de zeros e uns pelo sistema binário, o diodo liga e desliga a emissão de luz para transmitir as informações. Ligado 1, desligado 0. Sacam? Aulinhas do bicho? Os cabos de fibra ótica se dividem em dois tipos, o monomodo e o multimodo. O monomodo permite apenas um sinal de luz pela fibra, tem núcleo de 8 a 10 micrômetros, mais comum é 9, e revestimento de 125 micrômetros. Tem um alcance limitado de 4 km para cabeamento estruturado, tem dimensões menores que outros tipos de fibras, uma maior banda passante por ter menor dispersão, utiliza comprimentos de ondas de 1310 a 1550 nanômetros e geralmente é usado como fonte de geração de sinal. Quanto ao multimodo, é o tipo mais comum em cabeamentos primários e entre edifícios. Conta com um núcleo de 50 a 62,5 micrômetros e revestimento também de 125 micrômetros. Permite o uso de fontes luminosas de baixa ocorrência, tais como LEDs, que são mais baratos, tem um alcance limitado de 2 km para cabeamento estruturado e é muito usado para curtas distâncias pelo preço e facilidade de implementação.